Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 20 de outubro, celebramos Santa Maria Bertila Boscardin. Nossa santa de hoje foi batizada com o nome de Ana Francesca Boscardin. Nasceu na periferia de Brendola, uma cidade do interior da Itália, no dia 6 de outubro de 1888. Seus pais eram camponeses muito pobres. Ela, durante a infância já, ajudou muito seus pais nos trabalhos na lavoura, também trabalhou como empregada doméstica para ajudar a família. E desde criança também tinha uma grande sensibilidade para a oração, uma fortíssima devoção à Nossa Senhora. E também muito jovem, ela discerniu o chamado para a vida religiosa consagrada. Então, com 16 anos, ela ingressou na congregação das Mestras de Santa Doroteia, que também eram chamadas de Filhas do Sagrado Coração. Ficava na cidade de Vicenza, que era perto da cidade natal dela. E ali no convento ela trabalhou durante muito tempo como cozinheira, ao mesmo tempo em que ela estudou enfermagem. Quando ela fez os votos religiosos, ela adotou o nome de Maria Bertila. E, terminada a sua formação como enfermeira, ela passou a adotar os hospitais como seu grande campo de missão. E foi ali que ela se encontrou, foi ali que, de forma extraordinária, ela foi resposta para o seu tempo. Em primeiro lugar, ela trabalhou no Hospital de Treviso, na Itália, onde ela passou a se dedicar de forma extraordinária e heróica aos doentes, principalmente crianças e vítimas da Primeira Guerra Mundial, que assolou a Itália de várias formas. E ela tinha uma plena consciência de que cada enfermo que ela servia, que ela cuidava, era o próprio Cristo que ela amava. E ela se dedicava assim, era comovente, muitas pessoas se convertiam com o testemunho dela no cuidado com os doentes. Ela aproveitava para evangelizar cada doente, rezar com cada um deles. Sempre tinha uma palavra de esperança, de conforto, de consolação, de ânimo, também para os profissionais de saúde que trabalhavam com ela, que muitas vezes desanimavam diante das tragédias, diante das provações, diante de tanto sofrimento que havia no hospital, sobretudo por conta da Primeira Guerra. Então ela sempre animava aqueles que trabalhavam com ela, era uma grande resposta mesmo para aquela situação. E muito jovem ainda, com 22 anos de idade apenas, ela pegou câncer. Era o ano de 1920 e ela ficou realmente muito debilitada, mas ela teve uma sabedoria, que foi aproveitar aquela situação de sofrimento, primeiro, para ofertar aquela dor pela salvação das almas e pelos doentes que ela havia servido e por aqueles que ela não podia servir naquele momento, porque ela estava adoentada. E segundo, ela, sentindo na própria pele as dores da enfermidade do câncer, ela sentiu crescer dentro dela uma compaixão ainda maior pelos enfermos, porque ela passou a experimentar em si, de uma forma muito clara, aquilo que ela sabia que os enfermos que ela servia experimentavam. A gente deveria aprender isso com ela. As dores, as provações, as dificuldades que nós enfrentamos na vida devem fazer crescer na nossa alma o sentimento de compaixão diante da dor do outro. A dor que nós sofremos, em vez de nos aprisionar em nós mesmos e de nos levar a nos vitimizar, pelo contrário, ela deve fazer com que a gente tenha o olhar ainda mais para fora. Opa, tem pessoas que sofrem. Eu já superei aquela dor, mas tem pessoas que ainda estão sofrendo, com dores talvez ainda maiores. E eu preciso ser resposta para elas. Então, Santa Maria Bertila, ela aprendeu isso e de fato se recuperou daquele câncer no primeiro momento e depois passou a se dedicar pelos enfermos com ainda mais ardor, com ainda mais vigor. Depois ela passou a trabalhar no hospital de Vidiu e ali também ela, com o seu testemunho, com a sua entrega ainda maior, ela alcançou ainda mais conversões, muitas pessoas que inclusive foram evangelizadas e amadas já perto de morrer. Ela fazia questão de ir atrás de um sacerdote para administrar os últimos sacramentos para aquele doente, para que aquela pessoa pudesse de fato morrer reconciliada com Deus, tendo de fato uma boa morte, uma morte a mais santa possível.
e depois de mais alguns anos, já com 34 anos de idade, o câncer voltou nela. Ela também se debilitou muito novamente e dessa vez ela não resistiu e morreu no dia 20 de outubro de 1922, deixando muitas pessoas que a tinham como de fato uma santa, que já praticamente depois da sua morte já a veneravam como santa, indo visitar o seu túmulo e já conseguindo várias graças a partir da sua intercessão. Sua beatificação não demorou, aconteceu 30 anos depois, mais precisamente no dia 8 de junho de 1952, por intermédio do Papa Pio XII, e menos de 10 anos depois, o Papa João XXIII a canonizou no dia 5 de maio de 1861. Nos inspiremos nessa grande santa, de profunda simplicidade, profunda humildade, de origem pobre e que tinha tanta compaixão, tanto amor pelos enfermos e que encontrava a cada dia o Cristo em cada doente, se fazendo um com eles, amando, socorrendo, evangelizando, lutando e se ofertando pela salvação das almas. Santa Maria Bertila Boscardin, rogai por nós.